Olá, boa noite, amigos e irmãos da Igreja Batista do Jardim Jussara. Mais uma quinta-feira com essa palavra, com essa compartilhada da palavra de Deus. Hoje nós continuamos com uma palavra que a gente começou algumas semanas atrás, no capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios. Eu gostaria de passar um recado antes de começarmos, reiterar mais uma vez que nós estamos com uma página no Instagram, você pode procurar lá, @IBJardimJussara. E para quem não segue a gente ainda no Facebook, se é que alguém ainda mexe com o Facebook, também estamos lá. E se você ainda não segue o nosso YouTube, começa se inscrevendo e ativando as notificações aqui, curta esse vídeo, compartilhe, porque essas palavras têm nos feito crescer e têm me feito crescer especialmente no estudo de cada uma delas. Amém? Eu gostaria de compartilhar um texto com aqueles que nos assistem, que está lá em Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 7 até o versículo 10. Em continuação, algumas das mensagens que eu já tinha feito aqui no livro de Efésios, na carta de Paulo aos Efésios. Efésios, capítulo 4, versículo 7 até o versículo 10, da minha versão, que é a nova versão transformadora, diz o seguinte: a cada um de nós, porém, ele concedeu uma dádiva por meio da generosidade de Cristo. Por isso, as Escrituras dizem: quando ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas ao povo. Notem que diz que ele subiu. Por certo, isso significa que Cristo também desceu ao mundo inferior. E aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher consigo mesmo todas as coisas. Até aí eu gostaria de chamar os irmãos a orarem comigo. Deus Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelas orientações que o Senhor tem dado ao teu povo, quanto às nossas responsabilidades individuais e quanto à nossa unidade, ó Pai, como igreja. Sendo muitos, somos um só povo em Cristo. Te louvamos e te engrandecemos, ó Pai, porque esse é o nosso chamado. Essa é a obra digna, Deus, para a qual nós somos chamados. E pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, a força do Teu Espírito Santo para sermos feitos capazes, ó Deus, de levar esse mandamento adiante. Muito obrigado pela Tua palavra que fala aos nossos corações. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, essa visão da palavra, eu vou tentar fazer ela inverso. Aqui nós lemos 4 versículos. Eu vou começar pelo último versículo que nós lemos. Diz o seguinte: aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher consigo mesmo todas as coisas. Um paralelo que eu gostaria de fazer aqui é com uma outra carta de Paulo, que é a carta aos Colossenses, a partir do versículo 16. Pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Só para informar os irmãos, o que eu estou lendo aqui é a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 16. Por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é o primeiro em tudo, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. E por meio dele, o Pai reconciliou consigo todas as coisas, por meio do sangue do Filho na cruz. O Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher consigo mesmo todas as coisas. Agradou ao Pai que nele estivesse toda a supremacia. Isso é mais uma das afirmações de fé que nós precisamos cotidianamente. Ele, Jesus Cristo, é quem nos salva. E todo o poder do mundo está na mão dele, como ele mesmo disse, registrado nos evangelhos. Todo o poder o Pai me deu na terra
e no céu. Tem até um hino do cantor cristão que diz isso. Todo o poder está nas mãos de Jesus Cristo. É dele que nós dependemos o tempo todo. Todas as vezes que a gente puxa uma conversa sobre a questão do pecado, muitas vezes a gente coloca, às vezes, a situação, e eu acredito que existem dois extremos sobre o pecado que precisam ser evitados. O primeiro, que nenhum pecado tem poder nenhum, nem nada. Isso aí, pecado é coisa que o pessoal inventa para colocar medo na nossa cabeça. O outro extremo é dizer que, eu pequei hoje, se eu morrer em pecado, eu tô perdido, e isso e aquilo. Como se não houvesse perdão de pecados no sangue de Cristo. São dois extremos que precisam ser evitados o tempo todo. Existe um caminho em que você depende de Cristo para sua salvação. Você crê nele, ótimo. Você depende dele, excelente. Mas você continua pecando, porque você continua sendo uma ovelha que a sua lã continua a crescer. Você continua sendo um ser humano puxado pela gravidade da terra, capaz de cair. Você continua sendo aquela pessoa, um ser humano, filho de Adão, mesmo adotado por Cristo, capaz de pecar. O pecado não tem ação sobre a sua vida para a eternidade, mas ele ainda pode te derrubar diariamente. Ele ainda pode te trazer insegurança se você não focar em Cristo. Se de alguma forma você acreditar que Cristo não é suficiente, se de alguma forma você deixar de acreditar que a obra de Cristo não é suficiente para a sua salvação, ou se de alguma forma, talvez um pouco mais próxima, um pouco mais cotidiana, você se esquecer das promessas de Deus para a sua vida e cometer algum pecado, contar alguma mentira, quiser algo que não está a seu alcance pelos meios legais, de alguma forma envergonhar o nome de Cristo falando o que ele não disse, agindo de uma forma como ele não agiria. Eu tenho colocado na minha cabeça uma ideia e eu acredito que ela combina com aquilo que eu pelo menos entendo da palavra de Deus. Que o pecado é basicamente toda a relação do ser humano, da criatura máxima de Deus, com todo o resto da criação, com as outras criaturas e principalmente com o Criador. É um desrespeito do ser humano por aquilo que Deus fez. É como o ser humano olhar para si e dizer assim, eu posso fazer o que eu quero. Desrespeitando a forma como Deus instituiu que as coisas deveriam ser. A minha visão sobre o pecado é essa. Então, qualquer coisa, qualquer relação indelicada ou inapropriada entre um marido e uma mulher, um pai e um filho, um empregado e um patrão, um cidadão e a cidadania, as suas leis, acabam sendo pecados diante do Deus vivo. E essas relações inadequadas, esses pecados, eles surgem no meio de nós o tempo todo. Nós pecamos contra Deus o tempo todo. Mas o sangue de Cristo está sobre nós. E nós temos nele o advogado fiel em quem nós podemos contar em todo o tempo. A quem nós podemos recorrer em situações como essa, em situações que nós percebemos que nós pecamos contra ele. O poder de todas as coisas e sobre todas as coisas está nas mãos dele. A quem nós recorremos? A ele. Eu estou em apuros, eu pequei contra o meu Deus. A quem eu vou recorrer? A quem me justifica? A Jesus Cristo. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher consigo mesmo todas as coisas. A Deus agradou que sobre ele, sobre Cristo, houvesse toda supremacia. E voltando, versículo 9, diz o seguinte, notem que diz que ele subiu, eu gostaria de ir versículo 8 e versículo 9 agora. As Escrituras dizem, quando ele subiu às alturas,
levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas ao povo. Notem que diz que ele subiu, por certo, isso significa que Cristo também desceu ao mundo inferior. Uma observação aqui das anotações da Bíblia, alguns manuscritos trazem, no lugar disso, as partes inferiores da terra, ao submundo da terra. Se eu não me engano, era usada a palavra Sheol, que hoje é traduzido por inferno, nas palavras em grego. O submundo, o mundo dos mortos. O mundo dos mortos não necessariamente era o inferno para os gregos. Mas dá para entender o que significa, o que Paulo está querendo dizer aqui. E eu gostaria que vocês focassem nisso junto comigo, que é basicamente dizer que Cristo, ao morrer, ele morreu mesmo. Ele foi até o mundo dos mortos. Ele pagou com a própria vida. E era necessário que isso acontecesse, até porque o próprio Deus tinha determinado que isso deveria acontecer. De outra forma, os nossos pecados não seriam pagos. De outra forma, não teríamos acesso a Deus. De outra forma, o pecado que estava sobre nós desde Adão, o pecado que nós carregamos hoje, como eu disse há alguns segundos, o pecado que nós cometemos contra Deus diariamente não seria pago e não seria punido em Cristo. Ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas punições. Ele pagou com a própria vida. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como disse João Batista, na verdade. Significa que Cristo também desceu ao mundo inferior. É necessário que ele morresse. Era necessário e ele fez isso. Quando ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas ao povo. Isso faz referência a Salmo 68, no versículo 18, que diz exatamente o seguinte: quando subiste às alturas, levaste muitos prisioneiros, recebeste dádivas do povo, até mesmo dos que se rebelaram contra ti. Agora o Senhor Deus viverá ali em nosso meio. Louvado seja o Senhor, louvado seja Deus, nosso Salvador. A cada dia ele nos carrega em seus braços. Isso é o Salmo 68. E eu acho muito interessante o que esses salmos, o que essas palavras dizem. As Escrituras dizem essas coisas. Ele subiu às alturas. Ele próprio afirmou essas coisas, que veio do Pai, que desceria até os mortos. Nós dependemos de Cristo apenas. Tudo que nós falamos do culto cristão depende de Cristo. É colocado Cristo no centro e não há uma outra forma de adoração, não há outro caminho para chegar a Deus a não ser pelo Filho. Não há quem chegue ao Pai a não ser pelo Filho. Jesus Cristo disse mesmo. Cristo detém, já falei mais algumas vezes aqui, toda a supremacia em suas mãos. Todas as coisas em suas mãos. É a Ele quem devemos louvor e honra e glória em todo o tempo. O versículo 7, o começo: a cada um de nós, porém, Ele concedeu uma dádiva por meio da generosidade de Cristo. Eu gostaria de focar nessa parte, em algo bem interessante. Eu gostaria que vocês prestassem atenção comigo, talvez não seja o pensamento de todos, mas alguns versículos antes, versículo 5 e versículo 6, Paulo aos Efésios diz o seguinte: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Agora ele diz, e muda um pouquinho a conversa: a cada um de nós, porém, ele concedeu uma dádiva por meio da generosidade de Cristo. Essa dádiva é a salvação. Aí eu gostaria de focar numa coisa que eu costumo dizer que é a nossa responsabilidade individual da preservação da nossa salvação. Não que a gente possa perdê-la, porque quem nos dá salvação não nos tirará de uma hora para outra, e se Ele conhece o nosso começo, meio e fim, se Ele conhece todas as coisas em todo o tempo, Ele não nos daria uma coisa que nós perderíamos, e se perdêssemos, perderíamos para sempre. Mas aqui o foco é a nossa responsabilidade individual como salvos. Não para que nós mantenhamos a nossa salvação, mas para agirmos aqui, como nós já lemos
de forma digna da nossa salvação. É a nossa responsabilidade como salvos. É uma dádiva para cada um. Eu não sou responsável pela salvação de outra pessoa. Eu não sou responsável pelo testemunho de outra pessoa. Eu não sou responsável pela fé, pela existência da fé de outra pessoa. Quando nós pregamos o Evangelho, nós sabemos que nós podemos receber um sim ou não para aqueles nossos planos de fazer da pessoa mais um discípulo de Cristo. Nós podemos receber um sim ou não. E talvez da mesma forma que a gente já tenha ouvido, talvez desde criança, e eu acho que eu tenho bastante gente que tem ouvido desde criança essa conversa, essa frase, que filho de crente, o filho do crente não é o mini crente, não é salvo por tabela, nem nada disso. Ele também precisa se arrepender. Não é porque o seu pai ora por você, não é porque sua mãe ora por você que você está automaticamente salvo. Você é salvo pela graça em Jesus Cristo. Você precisa conhecê-lo e você precisa se render à realidade de Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. É interessante dizer que a cada um de nós é essa dádiva da salvação. A salvação acaba sendo individual. Mesmo que haja uma só igreja, um só corpo de Cristo, um só Deus, uma só fé e um só batismo, a salvação é de pessoas individuais. Uma pessoa precisa aprender por si só sobre o amor de Cristo. Uma pessoa precisa aprender por si só. Uma pessoa precisa aprender por si só que Deus fez do seu Filho Jesus Cristo soberano sobre todas as coisas. Não é um conhecimento que vem de coletivo e muitas vezes não é porque a pessoa está dentro de um corpo coletivo como a igreja que ela sabe 100% o que significa ter Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Ela precisa saber individualmente. Ela precisa ouvir, ela precisa que alguém caminhe com ela. Esse trabalho que nós temos feito, que eu tenho feito com os vídeos e que a igreja, a grande parte da igreja tem ajudado nessa parte das transmissões dos nossos cultos de domingo, eles têm sido, de certa forma, um discipulado para aqueles que não podem se achegar fisicamente a nós, para aqueles que não podem caminhar conosco. É muito bom que tenha alguém que caminhe com aqueles que são mais novos na fé, aqueles que ainda têm dúvidas. E todos nós, com o tempo de igreja que nós temos, tivemos alguém que caminhasse conosco. Agora é a nossa vez, mesmo nesses tempos em que a gente precisa manter a distância social, de caminhar com o próximo, de fazermos a nossa parte, para que individualmente cada pessoa saiba da salvação em Cristo Jesus, da soberania dele sobre todas as coisas, da nossa total dependência dele para o perdão dos nossos pecados, para a salvação das nossas almas. Nós precisamos nos lembrar disso. Os versículos que vêm depois, eu vou tentar falar na próxima quinta-feira, que dizem o seguinte: ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, e são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade da fé, que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem, e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Nós vamos ver com mais detalhes isso. E da mesma forma que eu comecei a falar aqui sobre a questão do discipulado, o corpo de Cristo tem partes em si, que são as partes da liderança, que são as partes de ensino, que são as partes dos serviços. É a unidade na diversidade. Nós começamos falando nesse capítulo de Efésios sobre a manutenção da unidade da igreja. Eu comecei a falar nesse vídeo sobre a responsabilidade individual de cada cristão para fazer um novo discípulo de Cristo e do reconhecimento individual de Cristo como Senhor e Salvador das nossas almas. O próximo vídeo nós vamos continuar no mesmo capítulo de Efésios,
falando sobre a unidade da igreja na diversidade dos dons. E eu espero você no próximo vídeo. Eu gostaria que você se ainda não deu like, comece agora a dar o like no vídeo e compartilhar com outra pessoa que precisa ouvir essa palavra, que precisa entender. E até uma divulgação dessas palavras que a gente acabou de gravar aqui. Na próxima quinta-feira, mais um vídeo dentro do mesmo capítulo de Efésios. E eu espero por você. Se ainda não segue a página, segue a gente aqui no YouTube. Começa a seguir a gente também lá no Instagram, IB Jardim Jussara, na nossa página no Facebook. E se você já tem a liberdade, já se sente mais livre para isso, compareça a um dos nossos cultos. Estamos aqui na rua Antônio Floriano Pet, número 100, no Jardim Jussara. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audiência. Deus abençoe a todos vocês e até a próxima. Para estar entre